Oi, pessoal! Estamos gravando uma diária aqui do Amar. Vocês sabem o quanto a gente faz esse programa com muito amor e empenho para vocês. A gente consegue dar voz a tantas e tantas famílias que querem contar a história. Para a gente continuar esse trabalho lindo, eu e as meninas da Tensi Produtora, que fazem esse programa com o mesmo empenho que eu, a gente precisa de apoio. Se você pode e quer patrocinar o programa, manda um e-mail para Malu no amarmaternidade@gmail.com. Aproveita e faz a sua inscrição no canal. É só fazer um login, inscrever-se, manda para os amigos, deixa seu comentário. Se você gosta de ver bastidores do programa, o que acontece aqui com a chegada dos convidados, interage lá comigo no Instagram, @marianakupfer. A seguir, mais uma história de muita emoção, amor, fé e resiliência. Espero vocês no próximo programa. Viver a luta do Felipe contra o tumor foi uma montanha-russa de emoções. Mesmo nos momentos mais sombrios, a bondade, o amor e a resiliência dele nos ensinaram um verdadeiro significado de força. Cada dia ao lado dele foi um presente. Seu legado de coragem viverá para sempre em nossos corações. No Amar de hoje vamos conversar com a Carol, que é mãe da Júlia, de 14 anos, e do Felipe. Ele nasceu 4 de abril de 2017 e desde cedo mostrou ser uma criança bondosa, apegada à família e cheia de vida. Em 2020, a família se mudou para Resende, Rio de Janeiro. Enfrentou desafios inesperados quando o Felipe foi diagnosticado com um tumor cerebral agressivo. Infelizmente, ele não resistiu e hoje vamos saber como ela e a sua família estão após o ocorrido e conhecer essa jornada de amor, fé e coragem. Carol, obrigada pela tua participação no programa. Eu que agradeço. Obrigada por ter vindo de longe. Eu Fiquei que agradeço. super emocionada com a tua história. Como eu disse aqui, o Felipe era teu caçula, né? E você já tinha a Júlia. Como que era a relação entre esses dois irmãos? Era incrível. Eles eram melhores amigos. A Júlia, ela tem 7 anos a mais que ele. Então, ela me ajudou muito desde o começo. Desde quando eu voltei da maternidade, ela sempre me ajudava muito com ele, com banho, com troca. Nunca tive problemas com ciúmes. Acabou que ela me ajudava muito. E ele era encantado por ela. E ela pegava no pé dele, brincava, brigava, dava umas broncas nele. Mas era uma amizade, assim, incrível, assim. Pra mim, o maior gosto de tudo foi promover o amor entre irmãos. A amizade entre eles, assim, foi, acho que a coisa mais preciosa. Carol, em 2020, vocês mudaram para Resende. Sim. Como é que foi essa adaptação de vocês e do Felipe na escola nova? Então, o Felipe tinha 3 para 4 anos, então ele ainda não estava em idade escolar. Eu parei de trabalhar completamente para poder estar com eles. Para mim foi bom, porque eu pude estar do lado dele e adaptar ela à escola, porque ela estava com 10 anos na época. Ele foi para a escola com 5 anos de idade, então esse tempo eu pude me dedicar completamente a ele. O Felipe começou a apresentar alguns sinais que algo não estava bem, Carol. O que houve? Aí a gente colocou ele na escola. Eu, assim, confesso que eu era muito apegada a ele a mim. Foi até difícil fazer essa adaptação dele à escola. Quando eu consegui, no final do primeiro semestre, a professora me chamou e me disse que ele tinha caído no parque e que era um tombo não muito justificável. Eu comecei a prestar mais atenção e ele engasgava com muita facilidade. Tá. A voz dele foi ficando anasalada, ele começou a mancar. Mas ele falava, mamãe tá doendo? Ele falava nada? Não sentia dor, nada. Eram aspectos muito físicos, externos. Ele não tinha dor de cabeça, ele não tinha nada que falasse, que incomodasse a vida dele. Então, para uma criança de 5 anos, mancar não era problema. Engasgar não era problema. Aí eu comecei a tentar entender. Então, eu busquei oftalmologista, ortopedista, otorrino, porque eu achava que era uma questão de labirinto, porque o labirinto ele é responsável pelo nosso equilíbrio. O ortopedista não diagnosticou, o oftalmologista não, e entre essas diárias de consultas, a gente chegou no neuro. E o médico olhou, ele falou assim, eu gostaria que você fizesse uma ressonância, mas aqui em Resende, que é uma cidade pequena, no interior do Rio de Janeiro, você não vai conseguir uma ressonância para uma criança de 5 anos agora, então eu vou pedir uma tomografia. Eu quero que você saia da clínica e vá até o hospital fazer uma tomografia agora. Eu fiquei muito preocupada. Lógico. E lá no hospital, foi feita a triagem, tudo.
O médico de plantão percebeu pela tomografia que havia uma massa na cabeça dele, mas ele preferiu não falar nada. Internaram ele Naquele mesmo dia? naquele mesmo dia. Mas qual a justificativa para internar? Falaram que porque no dia seguinte faria ressonância, que eles conseguiriam um aparelho de ressonância para fazer no dia seguinte, mas que ele precisaria ficar internado porque seria no primeiro horário, assim que a médica do plantão seguinte chegasse, ela faria esse exame. Quando virou o plantão, que virou o dia, a médica chegou, olhou a tomografia dele e falou: não, eu não vou nem submeter ele a uma ressonância, isso é um tumor. Se eu submeter a uma ressonância, besteira, eu vou encaminhar ele a um hospital do câncer infantil. Em São Paulo. Em São Paulo. E a gente foi de ambulância. O negócio era muito grave. Como é que vocês reagiram quando vocês receberam a notícia? Foi como se o chão se abrisse e você fosse parar num mundo paralelo. Num mundo onde não existisse mais nada além de angústia, dor, sofrimento e preocupação. Porque eu achava que ia fazer só um exame de ressonância e depois eu iria para casa de novo. Quando a médica voltou do exame de ressonância, ela falou assim para mim: a partir de segunda-feira, isso era uma sexta para sábado. Ela falou assim: a partir de segunda, ele vai começar um tratamento de radioterapia, são 30 sessões, e vocês vão morar num abrigo para famílias que vêm de outros estados, são esses institutos que abrigam as famílias de outros estados, e vocês vão passar a ter uma rotina de radioterapia, quimioterapia e ambulatório. Então, de um minuto para o outro, você teve essa notícia. E eu fui passei a morar em Campinas com 2 trocas de roupas minhas, dele. Ela foi praticamente tirada também de casa, foi morar... A Júlia foi junto. Foi, mas ela foi para uma cidade vizinha que, por sorte, a madrinha dela mora numa cidade vizinha, Campinas. E aí a gente não tinha roupa, a gente não tinha nada. A gente foi ajudado por pessoas, porque tava tudo fora, né? Mas foi assim, aí a gente começou essa jornada de tratamento de radioterapia, quimioterapia, ambulatório, físio, fono. Era um tumor extremamente agressivo, que ela não conhecia nenhum caso que tinha se... Qual era o tumor, Carol? É um glioma difuso no tronco cerebral, Nossa, que era Carol. aqui, nessa região. E ele era infiltrativo, então não tinha como fazer nenhuma biópsia, nada. Carol, você acha que isso começou na vida dele aos 5 anos ou... O que te explicaram? Eu sei que agora não importa, mas só pra gente falar com quem tá em casa. Foi uma crescente, ele nasceu com isso e nunca manifestou nenhum sintoma? Ou ele é muito rápido? Ele é muito rápido. Este tumor, ele não... O glioma não tem cura, né? Não tem cura e ele é rápido. Disso. Tá. São 12 meses o tempo máximo de quando ele nasce até ele finalizar com a vida da pessoa. Então, assim, não existe quem tenha nascido com este glioma e tenha sobrevivido a 12 meses. Quais foram os maiores desafios que você lembra desse período? Os físicos, os emocionais e os espirituais que vocês enfrentaram nessa fase, Carol? Os desafios espirituais, principalmente, era de que... O meu desafio era acreditar que Deus mudaria de ideia, que ele poderia ser, sim, o primeiro a ser curado de uma doença que ninguém tinha se salvado até então. E aí eu lutava para que comigo fosse diferente, que ele pudesse contar uma história para a humanidade. Eu sobrevivi, eu fui o primeiro e vocês podem ter esperanças. Aí os desafios físicos mesmos foram realmente ver ele muito debilitado e ver ele lutando e não conseguindo, sabe? Uma criança que tinha tanta vitalidade, de repente tentar andar e cair, tentar segurar um lápis de cor e não conseguir. Do momento que vocês chegaram nesse hospital Boldrini, quanto tempo vocês ficaram, Carol? Quase 2 meses no hospital. Era uma rotina de segunda a sexta, todas as manhãs ele fazia a radioterapia, ele precisava ser sedado todas as manhãs. Depois tinha fono e depois tinha físio e a gente não tinha descansos físicos e ele estava muito cansado, muito debilitado também. E a gente estava fora de casa, estava longe da Júlia. Mesmo diante de um prognóstico praticamente impossível, você contou aqui pra gente que você rezava todo dia para que Deus mudasse de ideia, curasse teu filho.
Como você acha que a fé influenciou tua força e resiliência durante todo esse processo que você passou? Eu acho que tinha uma tarefa a ser cumprida por mim, por ele, como espírito, como alma. A nossa família, o pai dele, a Júlia, a gente tinha uma tarefa a cumprir. A minha fé de que existe esse propósito, ela sempre teve desde o início, entendeu? Porque se eu falar pra você que eu nunca vou entender que não existia um propósito, que não existia uma necessidade da alma nossa, minha, dele, de todos os entornos, de todos os envolvidos disso, eu não colocaria nem o meu despertador para tocar no dia seguinte. Claro. Isso faz eu continuar. Eu querer continuar desde o começo, e continuar lutando e até hoje. Carol, chegou um momento que os médicos disseram para vocês que tinham perdido o controle. A doença infelizmente venceu e o Felipe teve que entrar em precisaria, né, entrar em tratamento paliativo. Como é que você recebeu essa notícia e como é que foi a partir daí? Eu entrei em negação. Na realidade, eu não quis ouvir. Quem ouviu foi o pai dele. E eu não quis conversar com a médica, eu não quis conversar com ninguém. Eu não quis aceitar. E eu comecei a buscar outros tratamentos alternativos, como ozonioterapia, tudo que fosse alternativo, tudo que pudesse falar que pudesse diminuir o tumor de qualquer maneira. Eu fui atrás e falei, são essas coisas que vão curar o meu filho e eu não vou dar ouvidos à medicina. Não quis conversar com a médica. Quando ela passou pela porta do quarto, eu pedi para que ela saísse. Carol, num determinado momento do tratamento dele, os médicos decidiram trocar a sonda nasointeral pela GTT. Isso trouxe várias intercorrências para o Felipe. O que aconteceu? Assim, quando o Felipe já estava em tratamento paliativo, mudou, né, as equipes de oncologistas para pediatras. Essa sonda nasointeral, ela é um foco de infecção. A pediatra achou melhor a gente fazer uma GTT, que é uma sonda que vai direto no estômago, e isso era um procedimento muito simples, procedimentos rápidos, mas no caso do Felipe não era mais algo simples. Aquela coisa, eu sempre, todos os dias eu tinha esperança de acordar bem e falar, não, nada disso aconteceu e sair andando. Mas ele voltou dessa cirurgia de troca de sonda, extremamente debilitado, já necessitando do tubo, não conseguia mais respirar sozinho e com muitas infecções. Os médicos não sabiam dizer se as infecções eram devido à cirurgia ou devido ao tumor que estava evoluindo. Hoje a gente sabe que é por conta do tumor. Na época, eu não queria ouvir que era por causa do tumor. Para mim, eu queria ouvir só que era porque era uma infecção hospitalar, era uma infecção urinária, uma febre. Ele ficou em coma induzido e ficou no respirador até o momento final. Foram os últimos dias dele mesmo, foi dentro da UTI. Carol, infelizmente, você já tinha uma ciência da gravidade desse tumor chamado glioma, que é uma loucura, muito agressivo. E o Felipe foi ficando, tadinho, cada vez mais debilitado. Daí ele foi diagnosticado com morte cerebral e ele acabou não resistindo. E novamente, hoje a gente já gravou com uma mãe que perdeu o filho. E eu falo aqui que isso não é lei da vida, não é o curso natural da vida. A vida a gente sabe que tem a finitude, a gente vai enterrar um pai, uma mãe, um marido, um avô, um tio, mas um filho não é a lei da vida, é contra o propósito da natureza, de tudo. E é muito difícil de compreender e eu sinto muito por cada uma de vocês que vem aqui, porque eu acho que o meu papel é acolher vocês e a história de vocês ajuda outras mães. Se você se sentir à vontade de contar, senão não tem problema nenhum, como é que foram os últimos momentos de vocês? Sim, eu gosto, sim, de contar. Na semana que desligou os aparelhos foram desligados na sexta-feira. A médica já tinha falado que precisaríamos de 10 dias sem o medicamento que controla as convulsões. E para morte cerebral, para o protocolo de morte cerebral, o organismo tem que estar 10 dias sem esse medicamento. Então eu já estava aguardando esses 10 dias
ele já não respondia mais, nenhum estímulo dos tubos, os exames de eletroencefalo já estavam todos zerados, as pupilas totalmente dilatadas, ele já estava em morte cerebral, só estava com o coração funcionando por conta do respirador. O neuro falou que o Felipe era muito novo, o coração muito novo, ele não ia parar de bater sozinho. Eu nunca imaginei, Mari, que eu pudesse pedir o filho falecer sem eu precisar desligar os equipamentos. Nunca pensei, mas eu preferia que ele fosse sozinho, porque eu ia ter que ligar, eu ia ter que pedir para desligar. E eu não queria que esse momento chegasse. Mas o médico falou que não ia parar de bater. Ele falou, mãe, o coração não vai parar porque ele tem 5 anos de idade, é um coração novo. Enquanto ele tá recebendo o estímulo do tubo, ele vai bater. Aí entrou o protocolo de morte cerebral, que é uma coisa obrigatória no país, quando você não pode induzir o paciente a continuar vivo. É um sofrimento, né? Foi cumprido o protocolo, é um protocolo muito complexo, muito bem feito, muito respeitoso. Exame de temperatura, exame de tomografia, tudo isso para constatar que realmente ele tinha falecido, que era só mesmo o coração que estava batendo. Quando se finaliza esse protocolo, se desliga o aparelho. E eu tava ali sentada, ele já ali, né, em coma, a médica olhou, virou para mim e falou, a gente terminou. Você quer sair da sala ou você quer ficar? O pai dele falou, eu não quero ver essa cena. Ele saiu. Aí eu falei, não, pode entregar ele para mim, que ele veio no meu colo e ele vai. A médica foi desligando, foi tirando os tubos, os fios, colocou ele no meu colo. Eu abracei ele bem forte, falei pra ele, muito obrigado por ter confiado em mim. Pode ir com calma, pode ir com Deus, a gente vai ficar bem. E pode ir, meu filho, pode ir, que vai ficar tudo bem. Chorei muito, né? Tava já abaixado olhando pra ele. E quando eu levantei, tava toda a equipe, obviamente, chorando muito e todos os monitores já estavam desligados. Quando eu olhei pra ele, já tava todo roxinho, já não tinha mais batimento, já não tinha mais nada. Então era só uma questão mesmo de tirar o tubo, entendeu? Uns 2 dias antes desse dia, a enfermeira, já sabendo que esse dia da sexta-feira ia chegar, ela falou, vamos colocar ele no colo pra vocês sentirem ele um pouquinho? Não tem problema, pode subir na maca. Aí ela tirou, afastou os tubos assim, eu subi na maca assim, né, a maca pequenininha, colocou ele no meu colo, ele com o olho fechadinho, já tava com o olho fechado há muito tempo. Quando eu peguei ele no colo, escorreu uma lágrima do olho dele. Ah, meu Deus, você tá brincando. Uma lágrima grossa, não foi, Ju? As enfermeiras, tinha enfermeiras já com bastantes anos de profissão, falaram que nunca tinha visto uma cena dessa e seria impossível uma criança em coma derramar uma lágrima tão consistente, tão grossa, sabe? E assim acabou a nossa luta, a luta dele, né? Como vocês estão hoje? Você, a Júlia, seu marido, vocês estão morando em Resende? Como tá tudo hoje? Eu e o pai dela, a gente acabou se separando, a gente não aguentou. Ele enfrentou de uma maneira, eu enfrentei de outra, maneiras muito diferentes de lidar. Desde o diagnóstico, a gente já estava enfrentando tudo de maneira diferente. Eu sigo com ela, ele seguiu a vida dele. E você e a Júlia são e eu e a super Ju- parceiras, a gente super é unidas, parceira. né, Júlia? Somos parceiras. Vocês estão morando aonde? Estamos morando em Resende, porque isso foi tudo no meio do ano passado. Nossa, muito recente, muito recente. E aí eu não queria tirar ela da escola, porque eu achava que ia judiar muito tirar ela da escola, voltar para São Paulo, porque ela tinha acabado de perder o irmão, perder a família. Quis manter ela na cidade para ela continuar na escola com os amigos, porque na adolescência os amigos são importantes. Eu sou grata aos amigos dela, os amigos dela me ajudaram, porque eles fortaleceram muito ela, né? E aí o ano que vem ela vai para o ensino médio e a gente vai repensar sobre onde a gente vai ficar. Carol, qual você diria que foi a maior lição ou lições que a maternidade te trouxe? Eu acho que não existe a maior lição.
existe uma lição dia a dia que os filhos ensinam a gente ensina eles. Deus confiou a gente como pais para cuidar deles. E acho que depois, num certo momento da vida, isso se inverte. Parece que Deus confia eles a cuidar da gente. Ela tá com 14 anos, ela soube lidar com muita sabedoria, maturidade, evolução espiritual, tudo isso. A gente se uniu muito, a gente tá muito forte e a gente lembra muito dele. O Felipe faz parte da gente sempre. Com certeza. Carol, obrigada. Primeiro por vocês terem se deslocado, eu sei que não é fácil. Segundo, eu queria, todas vocês que vêm contar essas histórias tão difíceis, eu queria pegar cada uma de vocês no colo, tirar essa dor com a mão. Eu não posso. O máximo que eu posso fazer dentro da minha consciência aqui é acolher. Então, quero que você se sinta muito acolhida, quero que você saiba que o seu episódio vai ajudar inúmeras outras pessoas. Quero te desejar uma boa sorte, que você e a Júlia tenham um caminho de muita alegria, de notícias boas, de amor, de fé, de resiliência. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Eu quero dizer que este programa, essa atitude, eu acho que é muito importante, porque a jornada de uma mãe de luto, ela é muito solitária. Eu sei. As pessoas não sabem lidar com o luto, e um espaço onde a gente pode falar sobre isso com tanto acolhimento, e depois aonde a gente pode ouvir e assistir, faz toda a diferença. Então, para mim, é acolhedor demais, é curativo poder falar e divulgar, sabe, sobre essa história. E eu agradeço, parabenizo demais. Muito obrigada, Carol. Obrigada esse olhar que você tem. Obrigada porque mesmo. Isso é raro, né? Isso é raro, e que alcance e ajude cada vez mais. Muito obrigada, Eu que Carol. agradeço. Obrigada mesmo.